E aí, beleza? Uma jovem grita enquanto seu corpo é sugado por um portal desconhecido. Mais tarde, em uma grande sala repleta de pacientes, John Constantine começa a fumar e conversa com seu amigo Chas. Eles falam sobre reconstruir a banda assim que encontrarem novos membros. De repente, a fumaça do cigarro é absorvida pelas plantas, que começam a brilhar e crescer rapidamente. Preocupado, Chase repreende John, mas as plantas logo murcham. John começa a rir, depois chora, dizendo que não pode deixar isso acontecer de novo. Chaz chama por ajuda e os funcionários do hospital contêm John e o sedam. Durante a noite, vozes misteriosas ecoam pela cidade. A última coisa ouvida é uma mulher dizendo Rainha dos Anjos. Um John Constantine mais velho desperta de um pesadelo. Pequenos demônios surgem do nada e o atacam. Ele acha que ainda está sonhando, mas os demônios são reais. Ele luta pela própria vida, esmagando alguns e lançando um feitiço que transforma os demônios em névoa verde luminosa. A névoa é absorvida por John, que ainda tenta entender o que aconteceu. Um som forte na porta o alerta. Era Chase, que ele não via há 9 anos. Depois de uma breve conversa, Chaz revela que se separou de sua esposa, Renee, e que precisa da ajuda de John. Em seguida, há uma breve visão da garota que foi sugada pelo portal. Chase conta que sua filha, Trish, está em coma e os médicos não sabem o motivo. Eles decidem ir até o hospital, onde Renee pede que John vá embora, mas Chase insiste que ele pode ajudar. Sozinho com Trish, John examina sua aura e percebe sinais de possessão demoníaca. Ele pede mais tempo para descobrir a identidade do demônio. De repente, o tempo para e John invoca uma mulher chamada Asa, a curadora, para ajudá-lo. Asa examina Trish e, ao lançar um feitiço, acaba sendo possuída por outro demônio vindo do outro lado. Logo, a verdadeira forma de Asa é revelada, uma criatura monstruosa. A força do demônio foi tamanha que rompeu sua aparência humana. Um endereço em Los Angeles aparece gravado na janela em chamas. John decide ir até lá enfrentar a entidade que parece estar conectada com o estado de Trish. Em um voo com Chaz, ele o alerta de que estão entrando em um território sombrio e perigoso. Ao chegarem, vem um jornal relatando vários casos de coma na cidade, com sintomas idênticos aos de Trish. Descendo a escada rolante, John observa uma mulher com olhos brilhando em branco. Enquanto isso, Asa e Renee permanecem em Londres, protegendo Trish com um escudo místico. Asa explica que o escudo impede que demônios se apoderem do corpo de Trish enquanto sua alma está fora. Renee se lembra do que ocorreu em Newcastle e teme que tudo se repita. Apesar do receio, Asa lê sua mente para entender melhor o que houve naquele lugar. Um flashback revela que, naquela época, John e Chase tinham uma banda, gerenciada por Alex Lagu. Acontece que Alex era um adorador de demônios e realizava rituais e sacrifícios secretos sob o local dos shows. O ponto crítico foi quando ele sacrificou sua própria filha Astra. John, já versado em demonologia, invocou o poderoso Nurgle. O demônio massacrou todos os seguidores de Alex, mas não parou por aí. Ele atacou também os convidados da festa e, por fim, jogou Astra no mesmo portal misterioso. Após acessar as memórias de Renee, Asa decide não forçá-la a continuar falando sobre Newcastle. Enquanto isso, John e Chase continuam a investigação em Los Angeles. Em determinado momento, encontram um homem com olhos brilhantes e chegam ao endereço que havia surgido em Londres. Lá são recebidos por uma criatura humanoide com cabeça de porco. Percebendo que estavam sendo esperados, John segue sozinho e encontra uma piscina repleta de corpos humanos. Logo, ele descobre que o demônio que possui a alma de Trish se chama Beroe. Ele envia um convite para John comparecer à sua festa infernal. A festa mostrava cenas macabras e grotescas de tortura humana, demônios tocando instrumentos feitos de corpos e criaturas repulsivas. Também eram exibidos filmes em que convidados humanos eram empurrados em um portal. Eles não reagiam, mas morriam de verdade. Beroe revela seus planos de transformar Los Angeles em uma extensão do inferno. No entanto, está irritado porque 5 outros demônios disputam o território. Por isso, ele possuiu a alma de Trish, atraindo John para a cidade e forçando-o a cumprir seus desejos. Mesmo relutante, John aceita, mas Chase ouve a conversa e ataca Beroe, furioso por ele ter envolvido Trish. Porém, Chase não consegue se aproximar e acaba sendo teleportado para outro ponto da cidade. John parte para salvá-lo. Dirigindo com pressa, cruza com um caminhoneiro de olhos brilhantes. Depois, John reencontra Chase, mas são perseguidos
perseguidos por cães demoníacos em chamas. John suspeita que sejam enviados dos demônios rivais e os dois tentam escapar. Os cães os alcançam e eles perdem o carro, mas John invoca uma mulher de fogo para afastá-los. A criatura não resiste por muito tempo. Um homem surge dirigindo um carro e os salva. Depois os deixa no aeroporto e John percebe que o motorista também tinha olhos brilhantes e não lembrava de nada. Em Londres, espíritos tentam entrar no corpo de Trish, mas Asa a protege. Ela explica a Renee que, enquanto a alma estiver fora, os demônios continuarão tentando tomar o corpo vazio. E John confronta Beryl novamente, exigindo provas de que a alma de Trish está com ele. Beryl o absorve e John finalmente vê a alma dela. Asa sente isso e toca o corpo de Trish, conectando-se ao mesmo espaço. John e Asa conversam no local onde Trish está presa, até que Beryl os interrompe. Ele insulta John dizendo que ele não é diferente do que foi em Newcastle. John se ofende e Beryl revela ser, na verdade, Nurgle, o mesmo demônio que o perseguiu por anos. Mesmo descobrindo que Nurgle está por trás de tudo, John continua sendo forçado a obedecer e eliminar os 5 demônios rivais. Ele segue para um bar onde encontra uma mulher misteriosa chamada Angela. Ela se apresenta como o coração e a alma coletiva de Los Angeles. A voz dela era a mesma ouvida antes dizendo Rainha dos Anjos. Angela pede que John faça o possível para eliminar os demônios, pois não quer que a cidade seja dominada por essas entidades. John decide elaborar um plano. Percebe que não vencerá sozinho e planeja invocar uma divindade da morte asteca chamada Mictlantecutli. O objetivo é fazer com que o deus enfrente os demônios por ele. Para isso, John vai até um antigo depósito de carnes onde Mictlantecutli está escondido. A entidade afirma que apenas aguarda seu tempo e não tem interesse em se envolver. John ri e propõe um acordo, mas os detalhes desse pacto não são revelados. Mais tarde, John e Chaz entram em uma igreja. Ele explica que o local não é consagrado, o que permitirá a entrada dos demônios. Chaz havia comprado 2 tanques de água benta que serão essenciais no plano. A ideia de John é atrair os 5 demônios até ali e eliminá-los de uma só vez. Os demônios não demoram a aparecer e começam a ameaçá-lo. John permanece calmo, já prevendo tudo. Durante o confronto, Chase segue despejando água benta ao redor da igreja para selá-los dentro. Acontece que John tinha prometido matar Nurgle, mas mentiu. Os demônios, furiosos com a traição, se preparam para matá-lo. Nesse momento, John invoca Mictlantecutli. O deus da morte os confronta, pois também deseja o domínio sobre Los Angeles. A batalha explode entre as duas forças e o combate logo se espalha para fora da igreja. A água benta usada por Chaz forma uma barreira em torno do templo. Os demônios percebem que estão presos e precisam continuar enfrentando Mictlantecutli. Um a um, o deus começa a matá-los lentamente, mas um deles consegue agarrar John. Enquanto Mictlantecutli está ocupado, John luta com todas as forças. Quando os 5 finalmente são derrotados, Mictlantecutli está enfraquecido. Ele implora por ajuda. John recusa, lembrando que o enganou no pacto. Então lança um feitiço que elimina o deus para sempre. Ele volta até Nurgle, afirmando que os 5 demônios foram eliminados. Como era de se esperar, Nurgle mentiu sobre Trish. Angela também estava no local. Acontece que ela e Nurgle tinham um acordo. Ela permitiu que ele controlasse uma parte de Los Angeles, como forma de evitar uma guerra entre os demônios. Angela se retira e pede desculpas a Chase por sua filha ter sido usada como dano colateral. Para ela, uma vida não podia se comparar a milhares. Chaz, revoltado, abandona John. Nurgle obriga John a continuar servindo, ameaçando enviar Trish ao inferno. John vai até outro bar, vomita até desabar e acaba sendo preso. Chaz paga sua fiança e os dois elaboram um plano para salvar Trish. Eles entram no hospital, onde todos os pacientes estavam em coma, servindo como fonte de poder para Nurgle. John pretende cortar essa ligação. Ele realiza um ritual e surge diante do demônio, que percebe estar desconectado das vítimas. John ameaça abrir os portões do inferno e deixar que centenas de demônios invadam a cidade, caso Trish não seja libertada. Nurgle, já enfraquecido pela luta contra os 5 rivais, teme perder o controle, mas percebe que John está blefando e ataca Chase, tentando estrangulá-lo. Nesse momento, John revela sua última carta, um feitiço de amor. Com ele, canaliza o sentimento de Trish dentro
dentro de Nurgle, o amor se transforma em veneno, corroendo o demônio por dentro. Num último suspiro, Nurgle tenta enganar Jon dizendo que Astra, a garota de Newcastle, ainda poderia ser salva. Mas Jon recusa a proposta e afirma que sua redenção já aconteceu. A alma de Trish retorna ao corpo e Jon e Chase comemoram a vitória. No entanto, havia um preço a pagar. O feitiço usado exigia o amor eterno de Chase por sua família. Isso apagaria completamente as memórias e sentimentos de Trish e Rennie por ele. Jon revela que para o feitiço funcionar, também teve que canalizar seu próprio amor por Chas. Isso significava que Chas perderia todas as lembranças do amigo e do passado que compartilharam. Sem saber quem Jon é, Chase se afasta em silêncio. Angela, agora em outro corpo, aparece novamente e diz a Jon que ele fez o que precisava ser feito. Jon segue pela rua até encontrar um pequeno demônio sobrevivente e os dois vão juntos em direção a um bar. Terminando assim Constantine, Cidade dos Demônios, animação de terror e fantasia de 2018. E eu espero você no templo mais próximo.